Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. 10h03 aqui na sua Rádio Cidade, estamos de volta e agora você segue acompanhando a série de entrevistas com os pré-candidatos a deputado federal que querem representar a região no Congresso Nacional. Mário Flávio, hoje recebemos o Robson Ferreira. Isso mesmo, ele que é do PL, vem lá de Santa Cruz. Mário, microfone. Esquecendo aqui. Oi, agora tá ok? Sem fio? Não. Oi, Bel. Agora. Oi. Pronto, hoje a gente recebe aqui o Robson Ferreira, que é lá de Santa Cruz, Capibaribe. Robson, bom dia, bem-vindo. Prazer receber aqui novamente na rádio. Bom dia a todos os presentes aqui no estúdio, bom dia a toda a população de Caruaru, a todos que ouvem aí e nos assistem aí na Rádio Cidade. Então, Robson, você estava naquela dúvida de qual partido ia e acabou se filiando ao PL. O que motivou essa decisão de você ir para o partido do presidente Jair Bolsonaro? Não, nessa questão nunca houve dúvida. Estamos alinhados com o presidente desde 2018 na questão política e queríamos o espaço no PL. Graças a Deus conseguimos esse espaço e vamos aí para a pré-candidatura pelo PL. Robson, eu lembro que você, dias antes, fez uma live com algumas críticas ao Anderson Ferreira por ele não abraçar de coração, de peito aberto, aí ao presidente. Houve uma conversa entre você e o Anderson para ele conversar também, que era o candidato de Bolsonaro aqui no estado? A gente tem que ser verdadeiro e contar a história completa. O que houve foi o seguinte: houveram algumas reuniões com a diretoria estadual do PL, aí, presidência, vice-presidência, e naquele momento ali vimos a dificuldade da direita se encaixar dentro do projeto do PL. Não queriam abrir espaço na executiva, não queriam abrir espaço para o ministro, que o ministro fosse candidato, e vários membros da direita do estado de Pernambuco. É o Gilson Machado. O Gilson Machado, o ex-ministro no caso. E também a nossa crítica ela sempre foi construtiva no seguinte: o presidente se filia no PL em novembro. Eram passados quase 5, 6 meses da filiação do presidente e desde aquele momento a gente não via, você pegava, olhava as redes sociais do Anderson Ferreira, você não via nenhuma movimentação nem manifestação a respeito de recursos federais que ele estava recebendo para grandes obras e também a respeito do posicionamento dele em relação ao presidente. Ele espalhou vários outdoors aí pelo estado de Pernambuco naquele momento e não havia nenhuma foto relacionada com o presidente. E com a não abertura de espaço para a direita, naquele momento, fizemos esse vídeo e fizemos que era uma briga por espaço interno dentro do partido, mas isso já foi resolvido. Nós estamos com espaço, o ministro vai ser candidato ao Senado, pré-candidato ao Senado. Vários dos nossos companheiros aí da direita do estado de Pernambuco vão ter suas pré-candidaturas de deputado federal e deputado estadual, graças a esse esforço aí da direita de Santa Cruz do Capibaribe. O seu nome foi cotado, inclusive, para ser vice nessa chapa, né? Mas você é pré-candidato a deputado federal mesmo. O nosso nome foi cotado antes da decisão, tanto para a majoritária na questão como pré-candidato a governador, como pré-candidato agora a vice-governador. Mas o nosso foco é na pré-candidatura de deputado federal. Santa Cruz é uma cidade, né, que Bolsonaro venceu a eleição de 2018, né, a única no estado de Pernambuco. Depois teve aquele ato da motociata, que foi muita gente, né, que participou, vindo de lá para Caruaru. Até o ministro Gilson Machado esteve aqui sábado passado na cidade e ele citou a cidade de Santa Cruz, citou a motociata e citou a região aqui do Polo de Confecções. Você acredita que dá para sair eleito de Santa Cruz do Capibaribe com o bolsonarismo forte lá? Ô amigo Mário, o que é que eu sempre tenho dito às pessoas? Que o nosso foco é defender Santa Cruz, é defender o Polo de Confecções e defender Pernambuco. Quanto a essa questão, se há essa possibilidade ou não, cabe ao povo e a gente só vai ter a resposta lá na frente. A respeito da questão da campanha de 2018 da motociata, tivemos ali a oportunidade de estar na liderança dos dois eventos.
tanto na organização da campanha de 2018, junto com os nossos amigos lá, que eu queria mandar um abraço aqui para toda a direita lá de Santa Cruz do Capibaribe, e também tivemos o prazer de estar à frente da motociata, que foi um dos maiores eventos aí políticos aí do Brasil. Tivemos aproximadamente de 80 a 90 mil motocicletas naquele evento e quase 500 mil pessoas no trajeto entre Santa Cruz do Capibaribe e Caruaru. E agradecer também o apoio e o empenho do ex-ministro Gilson naquele momento ali para que toda a articulação dessa motociata fosse concluída. Olha, os ouvintes podem participar com a gente aí pelo 998780997 e mandar perguntas para o Robson. Robson, a gente percebe que ainda são tímidas as candidaturas, as pré-candidaturas com relação ao Bolsonaro, né, aqui no estado. Você citou aí a demora do Anderson, e eu concordo com você, foi muita demora em se apresentar. Miguel Coelho ainda ensaiou que era um candidato do Bolsonaro, depois ele acabou ficando numa candidatura meio que independente, e o União Brasil deve se unir com mais 3 partidos aí para apresentar um nome para presidente, e aquela história da terceira via. E a gente percebe que nas pesquisas que são divulgadas, sempre Bolsonaro está mais de 20% ali no estado, que eu acho que ele deve ter mais. Mas, enfim, o que é que falta, então, para os pré-candidatos de Bolsonaro ter uma linha assim como a sua, que sempre defendeu o presidente? Por pesquisa, eu acho que o presidente não seria presidente hoje. Todos acompanharam ali aquelas pesquisas de 2018, e a gente vê que isso está acontecendo novamente em 2022. Todos são sabedouros que o presidente da República tem hoje entre 35% e 40% no mínimo dos votos aqui no estado de Pernambuco. Assim como é sabedouro aí da grande maioria que boa parte da população hoje está indecisa e aguardava por um nome novo nas pré-candidaturas de governo estadual para o governo. Por quê? Porque a maioria dos candidatos são produtos do meio que a gente está inserido hoje. Eu falo que o Miguel é representação do PSB no sertão de Pernambuco. A família Coelho esteve presente aí em quase todos os governos dos últimos 30 anos do PSB e da esquerda aqui no estado de Pernambuco. O próprio Miguel, por esses dias, deu uma declaração, salvo não me engano, que o ex-presidente Lula, elogiando, era o baluarte da política nacional aí, foi mais ou menos dessa forma que ele colocou. E Raquel Lira, a gente sempre fala nada contra, mas a gente vê Raquel Lira como também produto desse meio. E a gente sempre fala que compara ela ao Paulo Câmara de Saia, a gente sempre fala isso, não vai ter muita diferença no mandato futuro, caso ela seja eleita. A Marília Arraes, da mesma forma, não precisa dizer nada, e o pré-candidato do governo do estado, esse é que a gente não precisa dizer nada também. Todo mundo já sabe a origem, sabe o que é que ele defende e por quanto tempo vem inserido na base do governo. Por isso que naquele momento cobramos um posicionamento do Anderson, e como a gente sempre fala, a identificação do Anderson Ferreira como pré-candidato do presidente da República não cabe a Robson Ferreira, não cabe à direita, e cabe sim às atitudes dele. Política é feita de gesto, a gente sempre fala isso. Falando nisso, né, o que é que o senhor pensa, né, de proposta, caso o senhor seja eleito deputado, para representar lá o polo de confecções no Congresso? O que é que o senhor pensa, quais são suas ideias aí de mandato? A gente sempre fala o seguinte, a função do deputado federal, como a gente sabe, é fiscalizar o governo federal, fiscalizar os recursos, o envio dos recursos, mas também como um posicionamento de deputado federal na Câmara, um deputado ele tem que observar muito quais são as necessidades da sua região e levar isso não só ao governo federal, mas também ao governo estadual. Ele tem que trabalhar como interlocutor da região. E o que é que a gente vê na nossa região e no estado de Pernambuco? Eu sempre tenho uma visão executiva das coisas, porque você tendo uma visão executiva, você sabe o que é que a nossa região precisa, o que é que a nossa região necessita. A gente tem criticado muito deputados que por anos e anos passaram por aí na nossa região e continuam com seus mandatos, que não, parece que não conhecem os nossos gargalos, não conhecem as nossas necessidades, e a gente sempre fala de uma forma séria
que são cabeça de lagartixa, só sabe balançar a cabeça para frente, para o lado, e ninguém sabe pensar, que é o que está faltando. O que é que o nosso polo precisa? O que é que a gente vive? A gente vive de confecção. Nós vivemos da produção de confecção, que é o segundo maior polo do país. Esse polo hoje não se tornou ainda uma cadeia têxtil completa, por quê? Para que tenhamos uma cadeia têxtil completa produtiva, precisamos de infraestrutura, precisamos de estradas, precisamos de ferrovias, precisamos de um porto seco, que faz anos que a gente levanta essa bandeira que tem que ter um porto seco na região, e principalmente a gente precisa ter acesso à matéria-prima barata, à mão de obra abundante e ter acesso ao mercado consumidor. De todos esses aí, o que é que falta para nosso polo de confecções continuar firme e ser ainda mais vencedor mais à frente? Precisamos primeiramente de água. Água é vida, água é desenvolvimento. Hoje a gente não tem água para infraestrutura. Você acha que essa é a principal falha do governo do PSB nessa questão de Santa Cruz e Capibaribe? Não, não é só Santa Cruz, eu falo até isso do estado inteiro. O governo federal cumpriu a sua parte. Ele entregou a adutora, ele entregou aí o eixo leste da transposição, que é o eixo do Alto Capibaribe aí, e entregou agora o ramal do Agreste. E cadê as adutoras? A gente tem 3 adutoras aí na nossa região, que você que está nos ouvindo agora e nos assistindo, sabe que se elas estivessem prontas, o Agreste Pernambucano não passaria o que está passando e as indústrias estariam se instalando aí em toda nossa região. Vou dar um exemplo, a adutora de Cerro Azul. O que é que essa adutora de Cerro Azul quer com recurso estadual? Pegaram um recurso emprestado em 2013 e até hoje não concluíram essa adutora. Essa adutora ia levar água para Gravatá e de Gravatá ia levar para a reserva da Bacia do Prata, dando segurança hídrica para Caruaru, para São Caetano, para Bezerros, para Gravatá e toda essa região. Temos a adutora do Alto Capibaribe, que é a que vem da divisa da Paraíba passando por Santa Cruz, que vai dar segurança hídrica para toda aquela região também, região de Santa Cruz do Capibaribe, Jataúba e afins aí da nossa região. E a principal delas, a adutora do ramal do Agreste, que vai levar água diretamente para 67 municípios do Agreste Pernambucano. Todas essas obras eram para estarem concluídas desde 2018, porque o cidadão pode se perguntar, a toda hora eu vejo o governo federal anunciando que resolveu a questão da água. E por que a água não chega nas nossas torneiras? Porque ainda algumas cidades, como Santa Cruz do Capibaribe e Toritama, estão momentaneamente impedidas de lançarem novos empreendimentos imobiliários, porque a gente não tem estrutura mínima da questão hídrica. Esclarecendo para vocês, o governo estadual não cumpriu sua parte. Recebeu o recurso federal, não deu a sua contrapartida e não consegue entregar uma obra sequer na nossa região. E a gente fica perguntando até quando vai durar essa ditadura do pão e seca na nossa região e essas obras eleitoreiras que aparecem de 2 em 2 anos e nunca são concluídas. Fica a pergunta aí para nosso ouvinte, e a questão da água não se baseia só nisso. A gente sempre tem falado sobre isso. A questão do seguinte, essa questão das adutoras resolve a questão do crescimento urbanístico das cidades, resolve a questão da água na torneira, da água do uso pessoal, água da higiene pessoal e de pequenas indústrias. Mas, como eu falei, o polo do Agreste precisa de desenvolvimento. A gente precisa ter as indústrias de base da área têxtil para que nos tornemos, de vez por toda, uma cadeia têxtil completa. A gente tem que ter tinturaria, estamparia e temos que ter aqui indústrias de grande porte na área têxtil. Não temos por quê? Primeiramente, a questão de água. Qual foi o nosso direcionamento ao governo federal que está sendo estudado? A questão de que o ramal do Agreste foi concluído, o rio Capibaribe se encontra a 15 quilômetros, 16 quilômetros desse ramal do Agreste. E qual foi a nossa ideia? Se construir um grande açude no nascedouro do rio Capibaribe, pegar a água do ramal do Agreste e jogar ela para o Capibaribe. Essa água ia descer o rio Capibaribe, trazendo emprego, renda, distribuição, desenvolvimento e diversificação da nossa economia. E vocês imaginam, esse Agreste Pernambucano e parte do sertão também, com água, as indústrias que iriam se instalar nessa região, além de que
A agricultura e a agropecuária não se desenvolveu nessa área do sertão e do agreste pernambucano, porque principalmente não temos água. E vemos o sucesso de como isso foi implementado em Petrolina há 30 anos atrás. Vê o que é aquela região há 30 anos atrás e o que se tornou aquela região hoje. Só que para isso a gente precisa de pessoas que representem o polo de confecções e que conheçam os nossos gargalos. Vamos para a estrada, a questão da estrada. Isso que eu ia perguntar. Essa história da BR-104, né, que é uma obra que parece que nunca tem fim. Obra eleitoreira, já passou por 4 licitações. O governo federal estava prestes a fechar uma outra licitação com parceria com o governo estadual e colocamos isso na mesa. Será que não é hora de escrever uma nova história na questão da BR-104? Porque já passamos por 4 licitações, vai fazer a 5ª, para ser obra eleitoreira de novo, enganar o povo e essa obra não ser concluída? Por que não? Por que não entrar na justiça, acabar com esse convênio e entregar essa obra na mão do Exército? Porque o Exército tem demonstrado no Brasil inteiro a sua capacidade de quê? De entrega da obra no menor tempo possível, ao menor custo possível. Essa é a nossa ideia para a questão da 104. Recentemente eu tive ali na zona urbana, na divisa ali entre Toritama e Caruaru, até mostrei um viaduto lá, o viaduto que mostra o símbolo do governo, do atual governo do estado de Pernambuco. Está lá, no nada e que não leva a lugar nenhum. Esses são os símbolos das obras inacabadas pelo estado de Pernambuco. Resolvendo a questão de estrada, como é que o governo federal está com um plano e está executando o maior plano da história do Brasil na questão de ferrovias? O Nordeste brasileiro vai estar ligado a todo e qualquer porto do Brasil. Cadê o plano estadual de desenvolvimento das ferrovias? Cadê a questão do Porto Seco? Pernambuco só tem o Porto de Suape e alguns outros pequenos portos secos lá na região. O custo de quem importa e exporta mercadoria para o Pernambuco subiu 300% nos últimos 2 anos. Como é que essa região do Agreste, que tem o 2º maior polo de confecções do Brasil, temos uma economia pujante de Caruaru, de Santa Cruz do Capibaribe, de Garanhuns, de várias cidades na região, como é que nesse meio a gente não tem um porto seco com autonomia para que tenhamos uma redução no custo do envio e recebimento de mercadorias? São toda uma série de ações que tem que ser feito juntamente governo estadual, governo federal, parceria dos 2 governos e, claro, cobrança dos nossos representantes. Mas como esses representantes vão cobrar se eles não conhecem a realidade do nosso polo e a realidade da nossa situação e a realidade de Pernambuco? Tem uma pergunta aqui do ouvinte, o Daniel Silva. Ele pergunta por que os deputados federais e estaduais não cobram ao governador essas obras. O que a gente vê é um governador que não faz nada e os deputados que aceitam isso. Daniel Silva, de Riacho das Almas. O amigo Daniel, dei essa resposta aí de forma simples e clara. Cabeça de lagartixa. O pessoal só balança a cabeça e como é que vão cobrar daquilo que não entendem, daquilo que não sabem como funciona. Porque quando eu cheguei aqui, eu vi, vocês estavam discutindo a questão da economia. Como é que você vai falar de um assunto que você não entende? Como é que você vai falar de confecção se você nunca dobrou uma peça, se você nunca costurou, se você nunca foi para uma feira, se você nunca foi a Santa Catarina conhecer como é que funciona a indústria têxtil, se você nunca produziu na indústria têxtil, que é a principal atividade econômica da nossa região, como é que essas pessoas vão pensar o amanhã do polo têxtil? Tá bom, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Vocês podem mandar mais perguntas aí pelo 998780997. O nosso entrevistado de hoje é o Robson Ferreira, que é pré-candidato a deputado federal pelo PL, lá em Santa Cruz, Caparibe. A gente volta já.